Olá, bonitos! Vou começar esse vídeo usando um clichê. Ler Angústia, de Graciliano Ramos, é angustiante. Não tem outra maneira de se referir a ele. Quer falar sobre essa obra? Vem comigo! Angústia é o terceiro romance de Graciliano Ramos, publicado em 1936, exatamente quando ele foi preso, sem nenhuma acusação formal, pela ditadura da Era Vargas. Ele fica preso por 9 meses. A obra dele, Angústia, ela se encaixa ou é classificada como uma obra do movimento modernista, da segunda fase do movimento modernista, a prosa de 30, ou também chamada de prosa regionalista. A gente vai ter a história de um personagem chamado Luiz da Silva, completamente ressentido por um passado muito recente, cerca de um ano. Ele vai contar a sua história em primeira pessoa, usando uma técnica, né? O Graciliano, na verdade, usa essa técnica para colocar esse foco narrativo em primeira pessoa, uma técnica chamada fluxo de consciência, ou um monólogo interior. Então a gente vai desde a primeira página deste livro até a última linha. A gente vai estar dentro da cabeça de Luiz da Silva, um personagem completamente perturbado e ressentido. É uma narrativa delirante em que a gente percebe que parece que escrever o livro, porque ele conta para você em um dado momento que ele está escrevendo esse livro na sua própria varanda, faz parecer que ele quer acertar contas ou quer de alguma maneira justificar uma determinada atitude criminosa que ele cometeu nesse passado recente. Luiz da Silva é um deslocado social. A gente vai percebendo que ele tenta se encaixar a qualquer custo em Maceió, né, a cidade em que ele mora. E ele vai contando a história dele, do passado, né, até quando ele chegou, o momento que ele chega a Maceió. E esse passado vai se mesclando com o presente. Inclusive, essas imagens elas vão se compondo, né, à frente do personagem Luiz da Silva. E a gente vai percebendo que o passado dele, né, ele conta pra gente que ele é neto de um senhor, né, o Trajano, que é um senhor que tinha uma fazenda. Então a gente vai percebendo que essa fazenda vai entrando em decadência. Ele fala da decadência do avô, que vai morrer sem memória, vai morrer demente, e a gente vai percebendo na composição da história, a partir também do fato de ele ter um inimigo, um grande inimigo chamado Julião Tavares. A gente percebe que há duas questões sendo colocadas de maneira oposta aqui na obra. A primeira dessa oligarquia decadente, representada pelo próprio Luiz da Silva, que se opõe à imagem desse burguês rico, que é o Julião Tavares, né? Inclusive o próprio nome dele, que é o nome Julião, né, aumentativo, ele é um rapaz gordo, ele sempre fala da cara balofa do Julião, essa imagem de um homem grande diante dele, que é um rapaz franzino, né, um rapaz de 35 anos franzino. A gente vai percebendo que há um embate entre essas duas questões no Brasil da década de 30. A obra, por ser uma obra considerada, né, classificada como prosa de 30, ela vai ter como um dos seus eixos a questão da denúncia social. A gente percebe pela descrição sobre as quais vamos ver e ler também alguns trechos, né, da obra. A gente vai percebendo que há uma denúncia a respeito da condição social miserável de alguns personagens. O próprio Luiz da Silva, você vai vendo a partir da descrição da casa dele, a partir de eventos, né, como por exemplo o fato dele ter passado fome até chegar a Maceió. A gente vai percebendo que há uma abordagem quanto a esse eixo neorrealista da obra. Agora, também tem uma outra questão, que o romance também é um romance psicológico, porque como a gente está tendo contato com essa técnica chamada de fluxo de consciência, você está dentro da mente do personagem, a gente vê também que há um certo diálogo com as narrativas do século XIX, né, as narrativas realistas, em que a gente vai ter a dissecação desse caráter, né, desse perfil psicológico do personagem. Logo no começo do livro, no primeiro parágrafo, a gente já tem os índices do tormento desse personagem, né, desse protagonista, que narra sua própria história em primeira pessoa, então é o foco narrativo, e a gente já percebe no início essa angústia do personagem. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não restabeleci completamente.
Das visões que me perseguiam, naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade, que me produzem calafrios. A gente vai lendo e vai ficando angustiado, porque essas sombras, esse passado vai incomodando absurdamente o Luiz da Silva. Ele tenta trabalhar e não consegue. A gente vai descobrir que ele tem 35 anos, é funcionário público, trabalha numa repartição, contribui com a escrita né, para um jornal. E ele vai tentando trabalhar e dois nomes vão aparecendo à frente dele. Um deles é Julião Tavares, que aparece, né, com a sua cara balofa diante dele, e o outro nome que aparece é Marina. E a Marina, por ter letras como M, A, ele vai formando outras palavras a partir desse nome Marina, como A, Ma, rima, arma, ira, amar. E a gente vai percebendo então que há índices nessa obra que vão evidenciar um ressentimento associado a um ciúme extremo e a uma obsessão que Luiz da Silva tem por esses dois personagens, né? O Julião Tavares e a Marina. A casa dele é frequentada, né? Primeiro, ele está muito endividado, ele não consegue pagar nenhum aluguel para o Dr. Gouveia, ele está muito endividado, a gente vai descobrindo, né, as razões, algumas dessas razões ao longo da leitura. A casa dele é frequentada por dois grandes amigos, um deles é o Pimentel, que é um amigo que tem bastante interesse em política, e o outro amigo é o Moisés, que é um rapaz propenso a ideias revolucionárias, esquerdistas. Inclusive quando o Luiz da Silva conta o passado para ele, né, alguns eventos do passado, né, da infância morando na fazenda do avô, o Moisés só tem interesse quando diz respeito à seca, ele tem muito interesse por essas questões sociais. Isso é interessante, hein? Pensando que é uma obra neorrealista, é uma questão interessante a se considerar. Ele tem um outro personagem também que frequenta a casa dele, que é o seu Ivo, que é o andarilho, que tá sempre bêbado, que aparece de vez em quando, aparece esporadicamente, entra sem ser convidado, é sempre muito bêbado, às vezes meio nu, e come e encosta no canto da parede, cochila, fica ali uns dias, depois desaparece e depois de meses reaparece. Além desses personagens, né, que frequentam a casa, tem também a Vitória, que é a empregada dele, uma velha que ele fala que é muito feia e surda, que anda arrastando o pé pela casa e que tem um papagaio a quem ela tenta ensinar algumas palavras ao longo do livro. E ela tem uma mania estranha, tem duas manias estranhas, ela gosta de ler os jornais para listar quem são as pessoas que chegam no porto, né, pelos navios, e as novidades, né, ela vai contando as notícias para o Luiz, que ela lê no jornal, e também ela enterra as moedas e as notas ali daquilo que ela recebe como salário dele, né? Então essas são as pessoas que frequentam a casa dele. O que acontece é que logo no começo do livro cai uma chuvinha fina, e essa chuvinha fina faz com que ele tenha algumas lembranças perturbadoras, né? Que vão mesclando, como eu disse, passado e presente. E essas lembranças, esses pensamentos, a gente pode perceber no seguinte trechinho. Quando eu ainda não sabia nadar, meu pai me levava para ali, segurava-me um braço e atirava-me num lugar fundo, puxava-me para cima e deixava-me respirar um instante. Em seguida, repetia a tortura. Se eu pudesse fazer o mesmo com Marina, afogá-la devagar, trazendo-a para a superfície quando ela estivesse perdendo o fôlego, prolongar o suplício um dia inteiro. A gente percebe que há sempre, ao longo da narrativa, essa mistura das imagens de passado e presente. Ele próprio, o Luiz da Silva, afirma pra gente que a imaginação completa a lembrança. E nessa sobreposição de imagens que a gente vai vendo, as visões vão tomando corpo, isso revela uma tendência, uma marca expressionista na obra, porque as imagens não têm contorno, né? Elas não são muito definidas, e elas revelam uma confusão, uma perturbação desse personagem angustiado, né, da primeira linha até a última linha do livro. Isso também está associado com o próprio foco narrativo. Né? Ele tem uma visão unilateral. Vamos lembrar que quando o foco narrativo é em primeira pessoa, o personagem vai apresentar para você uma visão unilateral das coisas. Então ele mistura passado e presente, e a partir desse ponto de vista que ele tem a respeito das situações, dos eventos e das pessoas. Por isso que Julião Tavares e Marina, em especial, eles vão ser traçados ou pintados para o leitor
a maneira como o Luiz da Silva se relaciona ou se relacionou com eles. Então isso faz com que a Marina, por exemplo, seja descrita como uma moça de pouca inteligência, uma moça muito interesseira, que se relaciona com homens por conta de dinheiro. Ele vai usar inúmeros adjetivos pejorativos ao longo do livro. No início tem vários, assim, inclusive alguns adjetivos ou né, alguns termos com uma carga semântica pesada mesmo. E ele desdenha, a gente percebe que há um desdém do Luiz da Silva em relação a Marina, que é aquela menina que vai se aproximar dele porque se muda para a casa vizinha, a vizinha falece e a família dela acaba vindo morar, a Dona Adélia e o seu Ramalho, que são os pais, e ela. Ele percebe a Marina ali mexendo no jardim, com os seus cabelos pegando fogo, de tão amarelos que eram, os olhos azuis, a pele branca, e isso desperta um interesse. Ele pergunta para Vitória, a empregada, quem é esse povo que está morando aí ao lado, e ele vai escrevendo pra gente, descrevendo essa aproximação, essa relação que ele tem com a Marina, mas a gente sempre percebe que há um desdém. E é interessante perceber que o espaço, né, a história se passa em Maceió, né? Então a gente vai ter alguns momentos na repartição, alguns momentos no café em que ele se encontra com os amigos, as ruas de Maceió, alguns espaços muito miseráveis que serão descritos, né, que ele vai frequentar por alguns motivos, e em especial o quintal, a casa dele. O quintal tem uma importância, ele próprio vai afirmar que escreve o livro no quintal, e ele mostra que importância que o quintal tem para ele. Veja bem. Para minha história, o quintal vale mais que a casa. Era ali, debaixo da mangueira, que, de volta da repartição, me sentava todas as tardes com um livro. Foi lá que vi Marina pela primeira vez, em janeiro do ano passado, e lá nos tornamos amigos. Talvez o mamoeiro, as roseiras, um monte de lixo me passassem despercebidos, e se os menciono é que, escrevendo estas notas, revejo-os daqui. Esse trecho que a gente vê que a Luiz da Silva, ele né, tem uma relação com esse passado recente, e esse espaço que é o quintal é um espaço importante porque é onde ele vai passar a se encontrar, né, no tronco da árvore com a Marina algumas noites seguidas, durante um determinado tempo que a gente não consegue aprender, porque afinal de contas, como há essa mescla de memórias, né, de lembranças, a gente não consegue perceber que tempo que é esse, em quantas semanas, em quantos dias. Então o tempo não é cronológico, né? A gente vai ter um tempo marcado pela questão psicológica, né? Estamos dentro da cabeça desse personagem, num fluxo de consciência, então o tempo é psicológico. Além disso, não há uma linearidade, a gente percebe que há um vai e vem na história. Tanto é quando a gente acaba de ler o livro, a gente fica meio sem saber exatamente o que aconteceu naquele final, e quando a gente retoma o começo, a gente fala que há na verdade esse vai e vem das narrativas, né? Da narrativa e das histórias que ele vai mesclando, né, do passado na infância, né, quando ele morava na fazenda do avô, e os momentos que ele viveu no último ano com a personagem Marina. Quando ele vai, por exemplo, abordar a figura do Julião Tavares, que ele chama inclusive de monstro, a gente percebe que esse ressentimento foi transformando em ódio. Ele conta pra gente como que ele conheceu o Julião Tavares, foi de uma forma casual, ele estava no Instituto de História, e num evento em que várias pessoas faziam seus discursos, né, apresentavam textos, e o Julião Tavares vai apresentar no Instituto Histórico um discurso muito patriótico. Na saída eles acabam se esbarrando, ele quase derruba o Luiz, e aí a partir de então não é que eles se tornem amigos, eles nunca foram amigos, mas o Julião Tavares passa a frequentar, mesmo sem ser convidado, a casa do Luiz, e ele fala que vai atrapalhando a rotina e a relação, inclusive, com os outros amigos. O Julião, esse burguês endinheirado, que se opõe a essa imagem da oligarquia decadente representada por um herdeiro de uma fazenda no interior, como é o caso do Luiz, ele vai criando um ódio, né, que vai crescendo ao longo da narrativa no peito do Luiz. O Luiz, ele vai se envolvendo com a Marina,
e chega, né, a fazer a proposta de casamento para ela, para apressar logo, porque ele tenta levá-la muitas vezes para dentro de casa, eles só se encontram à noite no quintal, ela acaba se recusando, ela não dorme com o Luiz em nenhum momento na narrativa, não há nenhuma relação sexual entre os dois, ela resiste, mas quando eles falam em casamento, ela acha que é uma boa ideia, não parece que ela fica muito animada, não, ele até fica um pouco descontente com isso, mas o casamento parece que vai acontecer. Ele vai, com pouco dinheiro que ele tem pouquíssimo dinheiro guardado no banco, mas ele libera um pouco de dinheiro para poder fazer com que a Marina vá fazendo o seu enxoval, vá comprando as coisas necessárias para a realização do casamento. Ele, inclusive, pensa, né, em alguns momentos ele cria a imagem do pedido de casamento, como que seria o evento, como que seria o ritual propriamente dito, e acaba decidindo que não vai pedir a mão dela para o pai, fala com a mãe de qualquer jeito, e fala que para a mãe falar, nem estender o pedido ao seu ramalho, a mãe fica muito descontente com a situação, mas ele vai, né, ele dá um pouco de dinheiro para a Marina comprar, e a Marina ela gasta todo o dinheiro, na verdade. Ela compra tudo em calças e camisas de seda. Ela é uma moça, assim, que é apresentada pra gente, uma moça muito materialista, muito superficial, uma moça que está preocupada com os sapatos e com a roupa, não ajuda a mãe, né? A mãe está sempre reclamando, o pai está sempre reclamando, né? Porque ela não ajuda a mãe nem lavar a louça, não ajuda a mãe a cozinhar, e a mãe a protege demais. Inclusive, quando há uma aproximação de fato, né? Que dá início aos encontros ali no quintal, essa aproximação ela se dá porque a mãe pede para o Luiz arrumar emprego para ela, e ele consegue emprego numa loja de tecidos, mas ela desdenha do emprego, ela não quer esse tipo de emprego, mas quando ele a repreende por conta disso, né, por conta desse comportamento, ela agradece, pega a mão do Luiz e por conta disso eles se tocam, e a partir de então os encontros começam nesse quintal, que é muito simbólico. Inclusive esse quintal, esse espaço do quintal lembra um pouco de um casmurro, assim como outras questões como o ciúme doentio, né? O Luiz vai passar a perseguir a Marina, vai passar a perseguir o Julião Tavares, ele segue mesmo na rua, pega o bonde, vai atrás. Então essa ideia fixa, tão presente no Machado, a gente vai encontrar também aqui nos personagens do Machado, a gente vai encontrar aqui também na figura do Luiz. Bom, o que acontece é que o casamento né, os preparativos vão acontecendo, mas a Marina gasta muito dinheiro, né, quer dizer, gasta todo o dinheiro que ele tem, não é muito, mas é todo o dinheiro que ele tem, e chega um momento que ele pega a Marina na janela, flertando com o Julião Tavares, que é um homem que ele já odeia. O que acontece é que ele pensa em terminar, romper com ela se explica, e ele acaba falando que tudo bem, não tem problema, né? Mas vai pensando na possibilidade de ser traído depois do casamento. Inclusive ele a compara com uma outra personagem que ela admira muito, que é muito bonita, que é a Dona Mercedes. Tá sempre vestida muito bem vestida, e ele não gosta desse tipo feminino. Inclusive ele separa, ele classifica as mulheres em categorias, né? E a Marina não faz parte daquela categoria feminina dita boa moça, né? A categoria de boa moça. Ele é um cara muito conservador e acha que deveria se casar com uma boa moça. A Marina então vai acabar se desinteressando por ele. Aí eles acabam se separando, e ela vai finalmente se envolver com o Julião Tavares. Essa imagem que o próprio narrador vai dando pra gente, né, os leitores, quanto à sua miséria, quanto à sua insignificância, inclusive ele se descreve às vezes fisicamente para falar de como ele é franzino, feio, com o nariz grande, e essa insignificância que é um homem desprezado pelo patrão, um homem desprezado pela sociedade no geral. Isso tem uma associação também com o próprio nome do Luiz. Você veja que o nome do avô dele era Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, né? Um senhor de engenho com o nome típico de príncipe, de rei, né? Um nome longo. O pai do Luiz vai se tornar vai ser o Camilo Pereira da Silva, então já tem uma redução. E o Luiz se torna Luiz da Silva. Então essa insignificância ou essa decadência, ela está marcada também no nome.
A gente percebe que essa é uma oposição à própria figura desse burguês endinheirado, né, por quem a Marina vai optar. Até é uma razão de ele considerá-la uma prostituta, porque escolhe os homens por conta do dinheiro. A gente percebe que esse ódio vai crescendo, esse ressentimento em relação à Marina e o ódio em relação a Julião vai crescendo ao longo do livro, e o Luiz ele vai passar a perseguir os dois. Chega um momento, inclusive, que ele tá muito sem dinheiro, né, porque ele gastou todo o dinheiro com as compras para o casamento, e ele vai seguir, vai descobrir por conta da movimentação na casa da Marina, que ela vai à ópera, né? E ela vai à ópera, vai ao cinema, ela sai demais com o Julião, inclusive limousines vão buscá-la, né? Ele fica sentindo um cheiro, o perfume que tá ali naquela rua, e ele resolve seguir o casal para entrar na ópera. Ele não tem dinheiro, ele chega ao ponto de desenterrar com a unha o dinheiro da Vitória, a sua empregada, porque ele precisa de uma quantidade, um valor X, e quando ele consegue esse valor, ele vai, e depois ele se arrepende. A gente percebe que ele tem assim uns roupantes né, de moral. Inclusive, isso é interessante perceber na obra, porque o Luiz, ele não é um assassino. Ele é um funcionário público, é um cara que teve uma vida difícil, passou fome, dormiu, depois que ele serviu o exército, quando ele tá vindo para Maceió, dorme na rua, dorme em bancos da praça. Então ele não é um assassino, ele se torna um assassino. Então quando ele pega o dinheiro da Vitória, ele depois se arrepende e devolve o dinheiro, inclusive com juros, né? Ele recebe o salário dele e coloca ali os juros. Então a gente percebe que essa obsessão vai crescendo, né? A gente vê que tem esses desejos de morte, essa imagem da morte vai aparecendo ao longo da obra, imagens de violência, de tortura, inclusive quando ele reata ali a relação com os pais da Marina, né? A mãe dela, né? A dona Adélia, nem tanto, mas o pai conversa bastante com ele, e eles falando desse tipo de comportamento feminino ou de comportamentos que não são muito adequados no ponto de vista do pai da Marina e do Luiz. Eles falam de alguns casos de tortura, e algumas cenas vão ser descritas, né? Sempre que o Julião aparece, essas imagens de tortura e de morte vão surgir, vamos ver alguns trechos, e também tem um caso específico de tortura que é contado pelo pai da Marina a ele, de um rapaz que deflora uma menina, filha do dono de engenho, e ele vai ser torturado na fazenda. E essa imagem desse rapaz vai perseguir o Luiz ao longo da narrativa. Há momentos, inclusive, em que o corpo do rapaz vai se transformando, como que por uma névoa ali, né, por trás de uma névoa, o corpo do próprio Julião Tavares. Nunca pude saber com precisão a data da morte do moleque. Isso não tinha importância, não guardo números, e angustiado a confusão de seu ramalho irritava-me. Enquanto ele batia na testa, avançava e recuava, eu ia pouco a pouco distinguindo uma figura nua e preta estirada nas pedras da rua. O ventre era uma pasta escura de carne retalhada. Os membros torcidos na agonia estavam cobertos de buracos e esguinchavam o sangue. A boca, sem beiços, mostrava dentes acavalados e vermelhos, numa careta medonha. Os olhos esbugalhados tornavam-se vermelhos. O negro arquejava, corria sangue entre as frestas dos paralelepípedos e empoçava na sarjeta. A poça crescia. Em pouco tempo, transformava-se num regato espumoso e vermelho. Eu receava que os transeuntes tropeçassem no moleque estendido no calçamento. Rangia os dentes e dizia baixinho: que estupidez, mas a figura continuava a escabujar no chão. Agora não era preta nem estava nua. Pouco a pouco ia embranquecendo e engordando, o sangue estancava, as feridas saravam. A violência então vai permeando a narrativa. O Luiz chega a sentir cheiro de sangue quando pessoas passam na rua. Ele vai ficando completamente obcecado por esse casal, e há alguns momentos em que ele pensa em matar o Julião. Ele pensa na sua insignificância. Tem um trecho interessante em que ele, inclusive, se afirma como homem. Ele fala, na verdade, não como homem, interessante isso, como um bípede, o que lembra um pouco a figura do Fabiano, outro personagem de um livro importante do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas. O Fabiano se afirmava um bicho, e aqui a gente percebe que ele se afirma
um bípede. Ele fala, sou um homem, um bípede. Ele começa a ouvir muito a Marina. O banheiro dos dois, né, das duas casas, são banheiros encostados, né, separados só por uma parede, então ele costuma saber até quem está tomando banho pelo tipo de barulho que faz. Ele ouve que a Marina tem tido um comportamento diverso do que ela tinha, e ele chega a encostar o ouvido ali para tentar ver ouvir o que ela está fazendo e sentir a Marina. Isso é muito interessante porque ele chega a sentir a Marina. E ela vai confessar para a mãe que ela está grávida. E aí ele fica, né, angustiado, mais angustiado ainda com essa situação, passa a perseguir a Marina e vai, num dado momento, chegar a um bairro muito miserável, que é um bairro em que a Marina vai cometer um aborto. Ela vai atrás de uma parteira para cometer um aborto. E ele fica sabendo disso, acusa a Marina, inclusive a chama de, né, com um termo muito pesado várias vezes. Nesse tempo, nesse momento, aquele personagem que frequenta a casa dele, o seu Ivo, ele vai aparecer, vai comer, enquanto ele está comendo na mesa do Luiz, ele coloca uma corda enroladinha em cima da mesa. E quando ele coloca essa corda, o Luiz já está angustiado com a imagem da morte, com esse desejo de tortura e de cometer um assassinato, que a gente acredita em alguns momentos que ele vai cometer, em outros a gente acha que ele não vai ter coragem. Ele olha para aquela corda e fica com raiva do seu Ivo, porque o seu Ivo parece que tá contribuindo para que um crime seja cometido. Bom, ele vai pegar essa corda, vai colocar no bolso e ela vai acompanhá-lo ao longo da história a partir de então. Ele vai se lembrar alguns momentos daquele menino torturado, vai se lembrar de um senhor chamado Seu Evaristo, que diante da miséria, né, no passado, na infância dele, ele se lembra dessa história. O Seu Evaristo que se enforca, e ele vai ver o Seu Evaristo de longe, porque ele fica com medo, e vê os pés do Seu Evaristo balançando. Essa imagem dos pés, né, o pai que morre também, ele lembra dos pés do pai quando foi velado na sala. Essas imagens desses pés de defuntos vão perseguindo o Luiz. Ele lembra do Seu Evaristo. E lembra também de uma cena muito, muito interessante que é repetida várias vezes na história, que é uma vez que uma cascavel se enrola no pescoço do avô Trajano e o avô fica desesperado com aquela cobra, né, e não consegue fazer nada para tirar, as mulheres vêm com um terço rezando em volta até que a cobra se desprende. Então essas imagens de tortura, de morte, de cobra e a imagem da corda enrolada ali sobre a mesa, né, que tem hora que ele vai tocar, parece que ela vem uma bocanhada na mão dele, a corda, parece que tá uma vida. Essas imagens vão se misturando, o passado, o presente, o desejo de cometer um crime, até que isso vai acontecer de fato. Retirei a corda do bolso e em alguns saltos silenciosos estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isto é absurdo, é incrível, mas realizou-se naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem e as minhas mãos apertadas afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se, exatamente o que eu havia imaginado. A obsessão ia desaparecer. Tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Esta convicção afastou qualquer receio de perigo. Uma alegria enorme encheu-me. Julião Tavares estrebuchava. Tanta empáfia, tanta lorota, tanto adjetivo besta em discurso, e estava ali, amunhecando, vencido pelo próprio peso, esmorecendo, escorregando para o chão coberto de folhas secas, amortalhado na neblina. Essa é a cena angustiante do assassinato do Julião Tavares praticado pelo Luiz da Silva. Ele segue, né, como eu já havia falado, ele vai seguindo tanto a Marina quanto o Julião. E ele descobre que o Julião tá com uma outra amante e ele pega um bonde e entra no mesmo bonde que o Julião. E vê aquelas costas largas e imagina-se, inclusive, na fazenda, né, como mistura passado e presente, imagina-se na fazenda do avô e imagina-se com uma cartucheira para atirar nas costas do Julião. E persegue, e até esse momento a gente não sabe se de fato aquilo vai acontecer. E depois que há a descrição do assassinato, a gente, né, o leitor, ainda se questiona, será que de fato ele matou o Julião? Porque é uma mistura, uma confusão, uma narrativa tão delirante, será que de fato ele chegou a praticar esse assassinato? Mas enfim, depois que ele comete o crime, ele pensa em enterrar, em abrir uma cova com a mão, e depois ele pensa no tamanho do corpo, ele pensa
em transportar o corpo do Julião Tavares até a cidade. Depois ele pensa que não, que nada disso que isso tudo é loucura. Ele acha que há pessoas ali por perto ouvindo, ou que viram, embora esteja escuro, que viram o que aconteceu. Ele tem então uma ideia, que é simular o suicídio do Julião Tavares. Ele pega essa corda, essa simbólica corda, e amarra na árvore e tenta puxar, como que fazer, né, guinchar ali o corpo do Julião para simular esse suicídio. E as pessoas passam por ali, a gente não sabe exatamente se passaram, se ele imaginou, encostam no corpo do Julião, ele fica muito sujo, né? Ele perde o chapéu, ele procura o chapéu com a mão e acha o chapéu, coloca na cabeça, o chapéu não é dele. Quando ele acha o segundo chapéu, a gente não sabe se é dele ou se não é. Então a gente fica angustiado porque não sabemos se esse chapéu vai ser uma prova do crime. E ele finalmente vai para casa, o que parece que levou assim dias, né, para chegar finalmente em casa. Segundo ele levou exatamente 3 horas, porque ele ouve, quando ele chega dentro de casa, todo sujo, lameado, com o joelho da calça rasgada, ele ouve 3 batidas do relógio e se questiona, mas foram só 3 horas? E retoma o caminho que ele fez atrás do Julião, o tempo que ele esperou na porta, ali, né, do lado de fora da porta da casa da amante do Julião, e essas imagens vão se misturando. Ele quer muito beber, ele toma uma cachaça, quando já amanhece a garrafa de cachaça já tá vazia. Ele lava muito o cabelo e as mãos e tira a roupa. E no dia seguinte ele picota toda a gravata que ele quer espalhar pelo quintal, enquanto a empregada foi levar umas camisas dele para lavar. E pensa em fazer o mesmo com a roupa que ele usou. Né? A gente descobre que o chapéu de fato era dele, e a partir desse momento há uma sobreposição de imagens enlouquecedora. Ele deita na cama, não consegue dormir, ele ouve barulho de pessoas se aproximando da janela, ele vai até a janela, acha que está tudo muito normal, ele vê, né, a vizinhança nas suas atividades rotineiras, e ao mesmo tempo ele começa a ouvir galopes de cavalo, ouve o passo de um sapato chegando, que ele acha que é um investigador que está vindo atrás dele. Ele pensa em confessar tudo. Então, e essas imagens misturadas, ele deita na cama, né, essas imagens começam a aparecer diante dele, e ele vê uma recha, né, ou seja, uma corda fina pendurada na parede que vai se movimentando. E as imagens todas do livro vão sendo retomadas, dos vizinhos, da vizinha que vai lavando garrafas, da vizinha que reencontra o marido esporadicamente porque viaja sempre, do vizinho da frente, né, a vizinhança desconfia que tem um caso com as próprias filhas. Essas imagens todas, e as imagens do avô com a serpente no pescoço, e do rapaz que foi torturado na fazenda de engenho, tudo isso vai se sobrepondo em frases sobre frases. E essa imagem enlouquecedora vai ganhar algumas páginas até que há um ponto final, e a narrativa termina exatamente assim. Quando termina, você fica com um nó na garganta, que é exatamente a angústia proposta pelo título do livro, porque angústia, que tem a sua origem latina, né, grega, os significados vão levar para a ideia de enforcamento, por essa opressão na garganta, pelo sufocamento, e nós vamos ficando, como leitores, sufocados com essa né, angustiados e sufocados com essa leitura e com essa sobreposição de imagens. Parece que nós estamos deitados ali na cama, junto com o Luiz da Silva, nesse sofrimento, nessa angústia completa. Então, o próprio título da obra tem a ver com esse sufocamento. É um sufocamento também que está associado com a própria condição social dele. Embora um pouco a crítica literária, né, apresente visões um pouco distintas, Antônio Cândido fala uma coisa, o Bose fala outra. O Bose não acredita que a questão social esteja muito no livro, por se tratar de uma obra da prosa de 30, como é o caso do Antônio Cândido. Vamos ler 2 trechinhos, né, da opinião desses 2 críticos literários importantes, grandes referências da crítica literária brasileira. O Bose, ele acredita que a questão universal tá acima, né, dessa discussão social. Mas se a gente for lendo, acompanhando ali a própria crítica do Antônio Cândido, que diz que a questão social está ali entremeada na questão psicológica, desse romance psicológico, a gente vê que a angústia da condição social dele,
por ser um rapaz que se tornou miserável, mesmo tendo sido neto de um dono de fazenda de engenho. Um rapaz que está um ambiente completamente sujo, aquele calor excessivo, ele sua o tempo inteiro, há uma umidade na casa, presença constante de ratos ao longo do livro, né? Você ouve o barulho do rato. Então, parece que essas questões que vão sufocando o personagem contribuem, né, questões sociais ligadas com a sua miséria, né, com a sua pobreza. Isso vai de alguma maneira contribuindo para que essa narrativa delirante, essa angústia interna vá levando o personagem a cometer o crime. Lembre que ele não é um assassino, ele comete esse crime, se torna um assassino. Não sabemos o que vai acontecer depois. Não há nenhum momento no livro que fala o que acontece com a Marina, que se o corpo foi encontrado, se a polícia acreditou que é suicídio, se procuraram algum criminoso. Isso não aparece. Por quê? Porque esse delírio parece que durou 30 dias, porque o início do livro, lembra do início? Lá nas primeiras páginas, ele fala, faz 30 dias que eu acordei, levantei da cama, mas ainda não me restabeleci por completo. Então a gente vê que ele está tentando trabalhar no começo da história, mas os nomes, né, aparecem as imagens diante dele, tanto o rosto do Julião Tavares, quanto o nome da Marina, que faz com que ele pense em amor, em amar, em arma, lembra disso? Então a gente não sabe exatamente o que houve depois, até porque não é essa a questão. A questão é a angústia provocada nesse personagem que o leva a cometer esse ato. Texto crítico de Alfredo Bozzi. O realismo de Graciliano não é orgânico nem espontâneo, é crítico. O herói é sempre um problema, não aceita o mundo, nem os outros, nem a si mesmo. Sofrendo pelas distâncias que o separam da placenta familiar ou grupal, introjeta o conflito numa conduta de extrema dureza, que é a sua única máscara possível. E o romancista encontra no trato analítico dessa máscara a melhor fórmula de fixar as tensões sociais como o primeiro motor de todos os comportamentos. Esta, a grande conquista de Graciliano Ramos, superar na montagem do protagonista, verdadeiro primeiro lutador, o estágio no qual seguem caminhos opostos o painel da sociedade e a sondagem moral. Crítica de Antônio Cândido. Tecnicamente, Angústia é o livro mais complexo de Graciliano Ramos. Senhor dos recursos de descrição, diálogo e análise, emprega-os aqui num plano que transcende completamente o naturalismo, pois o mundo e as pessoas são uma espécie de realidade fantasmal, colorida pela disposição mórbida do narrador. A narrativa não flui, como nos romances anteriores. Constrói-se aos poucos em fragmentos, num ritmo de vai e vem entre a realidade presente, descrita com saliência naturalista, a constante evocação do passado, a fuga para o devaneio e a deformação expressionista. A gente viu que há alguma intertextualidade, né, com o Dom Casmurro, assim como há uma intertextualidade do Graciliano com o próprio Graciliano, numa outra obra dele, que é uma obra chamada São Bernardo, que vai também colocar um protagonista em primeira pessoa, uma narrativa com foco em primeira pessoa, em que ele vai retomar a sua história de ciúme, né? Então são personagens que vão ser motivados a determinadas ações por conta desse ciúme. Então isso dialoga de alguma maneira com o Dom Casmurro do Machado e também vai dialogar também com o Otelo, inclusive que foi a inspiração do Machado, o Otelo do William Shakespeare. Mas há também uma certa uma possibilidade de se fazer uma intertextualidade com a obra russa do Dostoiévski, O Crime e Castigo, porque o personagem central, ele também se acha injustiçado por ser um homem intelectualizado, mas muito miserável, e acaba matando uma agiota, uma velha, para poder ficar com todo o dinheiro dela, mas ele é completamente atormentado depois por conta desse ato criminoso. O Luiz da Silva também, embora ele não declare de maneira, não fica de maneira muito declarada, digamos assim, no livro, mas a gente percebe que ele é um intelectual, ele se distingue de outras figuras da obra. Ele é um homem que gosta muito de escrever, inclusive ele escreve poemas, vende para outros rapazes, ele faz análise de obras literárias, né, ele escreve as suas opiniões, faz artigos a respeito de livros e pensa constantemente em fazer um livro. Ele fala muito que quer escrever um livro, inclusive quando ele acha que vai ser preso por conta do crime, ele pensa no livro que ele vai escrever dentro da prisão, né? E a gente percebe, inclusive, que esse questionamento a respeito da sua posição intelectual e de que vale essa posição intelectual, ela é muito colocada na obra. Tem um momento, quando ele vai seguir a Marina,
até a parteira, onde ela vai fazer o aborto, o local é descrito, um local muito miserável, né? Descrito ali na sua pobreza, as figuras, as personagens, as figuras humanas que estão ali são descritas a partir dessa miséria, dessa pobreza, e ele lembra do amigo dele, que é o amigo que tem assim, né, uma tendência revolucionária. Imagina um amigo ali entregando panfletos com frases como, por exemplo, proletários univos, que é uma frase célebre, né, do século XIX, do Manifesto Comunista. Então ele pensa nessas figuras e se compara, e pensa nessa frase, né, que poderia ser utilizada pelo amigo ali para fazer com que as pessoas pobres tomem consciência da sua condição e tentem mudar a sua condição. Ele pensa nisso e se compara com esse amigo dele. E pensa assim, para que tanta, né, estudo tanto, leio tanto, sou um homem intelectual. Inclusive é uma herança do pai dele que lia muito romance. E pensa, para uma mudança social, uma frase se faz com, né, pichada com carvão numa parede, como faria, né, o meu amigo Moisés, por exemplo. Então ele se questiona muito, ele questiona o seu próprio papel. Então pode ser que ele também, de alguma maneira, né, dentro ali do seu peito, né, tão atormentado, ele se questione por que ele é um homem intelectual, é um homem tão desprovido, né, de bens materiais, né? Então essa condição social vai sendo mostrada para o leitor, vai sendo construída para o leitor e de alguma maneira construindo também essa narrativa angustiante, a própria presença excessiva de ratos ao longo da obra, ratos que estão dentro da casa dele, que estão dentro dos armários, até roendo os próprios livros dele. Há uma comparação também dele com ratos, ele se compara com ratos, compara aos outros personagens com ratos. Então essa imagem naturalista que aparece na obra é importante também para compreender a composição da obra propriamente dita. Essa questão naturalista, inclusive, ela é importante porque em vários momentos ele vai falar de algumas personagens comparando-as a animais, né? Ele vai falar da vizinha que recebe o marido de tempos em tempos, porque ele viaja, trabalha fora, e ele ouve, né, os dois se relacionando ao longo da noite, porque as casas são muito grudadas, e ele fala que eles se amam como animais. Há um vizinho na frente que se mudou recentemente, que ganha o nome de lobisomem, por conta da aparência física, que nunca sai de casa, tem 3 filhas sempre trancadas. A vizinhança começa a falar, né, começa a surgir os boatos de que ele tem relacionamentos incestuosos com as filhas, e aí ele vai ganhar um apelido de lobisomem. E essa questão do comportamento ligado à questão da sexualidade, isso também está muito associado à questão naturalista. A própria miséria descrita ali, ela vai encostar nessa questão naturalista. Mas não se via gente, apenas maloqueiros cochilando, alguns mendigos, crianças barrigudas e amarelas. O resto devia estar no trabalho, os homens nas oficinas, nos estribos dos bondes da Nordeste, nos quartéis, em todos os infernos que há por aí. As mulheres lavando roupa, amando por dinheiro, preparando comida ruim e insuficiente. Os filhos roídos pelos vermes seriam vagabundos mais tarde. Dormiriam a meio-dia nas portas das bodegas. Dormiriam? Quando eles crescessem, haveria pessoas dormindo ao meio-dia nas portas das bodegas? Muitos agora tiritavam, batendo os dentes como porcos caititus, na maleita que a lama da lagoa oferece aos pobres. Proletários, univos. Bom, bonitos, essa é a história de Luiz da Silva, esse personagem angustiado, que tem o seu perfil psicológico dissecado nesse romance psicológico. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram angustiados, opa, que bom, porque a literatura nos salva por isso mesmo. Ela nos coloca diante das nossas próprias angústias, ela coloca o caos diante do ser humano. É o ser humano se desvendando a partir de outro ser humano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.